Olá, tudo bem? Nós vamos finalizar nossa revisão sobre conjugação verbal do modo indicativo e dessa vez nós vamos trabalhar um verbo na terceira conjugação verbal da sua vogal temática. E o verbo que nós vamos utilizar é o verbo partir. E eu já vou aproveitar e também vou colocar o radical, porque se o verbo ele é um verbo regular, então significa dizer que o seu radical não se altera independentemente de eu utilizar algum tempo verbal. Presente, passado, futuro, não importa. O radical ele vai sempre permanecer o mesmo em todos os tempos verbais. Lembrando, não podemos esquecer, esse tipo de comportamento ele só ocorre se o verbo for um verbo regular. Verbos irregulares, eles não vão conseguir obedecer a mesma regra de conjugação verbal. Então nós estamos aqui só finalizando a alteração do radical para que nós possamos ver que alterações ocorrerão quando eu deixar de conjugar um verbo na segunda pessoa, na segunda conjugação da vogal temática. Então nós vamos ver como é que vai se comportar esses verbos. Vamos lá. Vamos começar com o verbo partir, presente do indicativo. Eu parto. O verbo partir. Segunda conjugação, tu partes. Veja que não houve alteração entre um verbo na segunda conjugação e o verbo na terceira conjugação. E ele parte. Na segunda, nas pessoas de plural vai haver alteração. Nós partimos, vós partieis e eles partem. No pretérito perfeito, eu parti, tu partiste e ele partiu. Nós partimos, vós partistes e eles partiram. No pretérito imperfeito, eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis e eles partiam. No pretérito mais que perfeito, eu partira, tu partiras e ele partira. Nós partíramos, vós partireis e eles partiram. No futuro do presente, eu partirei, tu partirás e ele partirá. Nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Eu, no futuro do pretérito, eu partiria, tu partirias e ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis e eles partiriam. Pronto, com isso nós concluímos a revisão sobre a conjugação verbal dos verbos nas três conjugações
da vocal temática. Os verbos terminados em ar, ir. A exemplo que foi dado na primeira conjugação, estudar. Na segunda conjugação, nós trabalhamos o verbo correr. E na terceira conjugação, que foi agora o verbo partir. Então, com isso, eu gostaria que mais uma vez enfatizar, se necessário, dê uma pausa no vídeo, anote no seu caderno, exercite, é importante exercitar. Na atividade desta aula, eu vou deixar alguns verbos para vocês conjugarem. Nesse caso, vocês vão conjugar os verbos no caderno, escrevam com caneta esferográfica, de preferência caneta azul, não fazendo trocadilho com a música Caneta Azul, mas é importante porque quando você for fazer o print, você vai nos enviar com mais nitidez para que nós possamos corrigir. E caso alguém tenha dificuldade em fazer o print e mandar a atividade pelo Google Sala de Aula, então vocês podem mandar uma mensagem, porque eu estou planejando gravar uma videoaula especificamente para ensinar como é que o aluno deve mandar uma atividade enviando o print lá do caderno, porque às vezes é necessário, independentemente da disciplina. Eu foco isso porque tem que colocar no Google Sala de Aula, porque ele vai ficar armazenado em uma pasta no seu nome, e a outra coisa que não vai sobrecarregar os grupos do WhatsApp. Depois que você enviar, você pode pedir no privado ou no grupo mesmo que eu confirme se você recebeu a atividade. É importante esse tipo de procedimento porque o aluno ele fica na dúvida se o arquivo foi enviado ou não. Então, não tem problema. Pode perguntar que no momento adequado eu posso fazer aí a consulta e vou dar o feedback, ou seja, o retorno da informação. Ok? Desejo a todos bons estudos, boa sorte na atividade, façam a atividade, exercitem, procurem outras fontes de conjugação verbal para que vocês possam aprimorar esse estudo da conjugação verbal do modo indicativo. Nas próximas aulas nós vamos dar uma acelerada na conjugação verbal no modo subjuntivo, no modo imperativo, e nós veremos também no particípio passado, no gerúndio e também o verbo no infinitivo. Então desejo a todos boa sorte, boa aula e tchau.